A verdadeira força não está em nunca cair, mas em se levantar, inquebrável, a cada tombo. Inscreva-se no canal para desvendar os segredos da resiliência estoica e transformar cada perda em poder. Aproveite e dê um like, pois cada like no vídeo mostra esse vídeo para mais 5 pessoas. E um comentário faz ele aparecer para mais 50 pessoas. Então faça a diferença na sua vida e dos outros e ajude o canal. A vida é uma tapeçaria tecida com fios de alegria e dor, de ganhos e perdas. Ninguém está imune à adversidade, à fragilidade da existência, à inevitabilidade do luto. Seja a perda de um ente querido, o fim de um relacionamento, a falência de um negócio, a doença que assola o corpo, ou a simples passagem do tempo que leva consigo o que um dia foi. Diante dessas realidades brutais, a reação humana comum é o desespero, a revolta, a sensação de desamparo. Mas e se houvesse um caminho para não apenas suportar essas tempestades, mas para emergir delas mais forte, mais sábio, mais inquebrável? O estoicismo, com sua sabedoria milenar, oferece uma filosofia de vida que não nega a dor, mas nos ensina a transformá-la em uma fonte de poder. Não se trata de insensibilidade, mas de uma profunda compreensão da natureza da realidade e da nossa própria capacidade de resistir. Este texto é um convite a uma jornada de autodescoberta e fortalecimento mental, onde exploraremos as raízes da vulnerabilidade humana, as ilusões que nos prendem ao sofrimento e as ferramentas estoicas que nos permitem forjar uma resiliência inabalável diante das perdas e do luto. Vamos desvendar como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio viam a resiliência não como um dom, mas como uma virtude cultivada, uma escolha deliberada de enfrentar a realidade com coragem e serenidade. Prepare-se para desafiar a ideia de que somos vítimas passivas das circunstâncias e descobrir o poder que reside na aceitação, na gratidão e na capacidade de encontrar significado mesmo nas maiores tragédias. A verdadeira liberdade não é a ausência de problemas, mas a capacidade de enfrentá-los com uma mente tranquila e um espírito indomável. É a arte de ser um mestre de si mesmo, mesmo quando o mundo tenta te arrastar para o abismo do desespero. É a arte de ser um mestre da sua própria dor, da sua própria tristeza e, em última instância, da sua própria vida. A maestria da resiliência, sob a ótica estoica, começa com a compreensão profunda da dicotomia do controle aplicada às perdas e ao luto. Este princípio fundamental nos ensina a discernir entre o que está sob nosso poder e o que não está. A perda, em sua essência, é frequentemente um evento externo, a morte de alguém, o fim de algo, que percebemos como devastador. No entanto, a filosofia estoica nos lembra que, embora não possamos controlar a ocorrência desses eventos, podemos controlar nossa resposta a eles e, crucialmente, a interpretação que damos a eles. Sêneca, em suas Consolações, aborda a natureza efêmera da vida e a inevitabilidade da perda. Ele nos exorta a não nos apegarmos excessivamente a bens ou pessoas, pois tudo o que nos é dado pode ser tirado. Ao aplicar a dicotomia do controle, o estoico reconhece que não pode controlar o fato da perda, mas pode controlar sua própria vontade de se entregar ao desespero. A resiliência, portanto, não é um dom, mas uma escolha. É a escolha de direcionar deliberadamente sua energia mental para a aceitação, para a gratidão pelo que foi vivido e para a busca de significado mesmo na ausência. É a escolha de proteger sua paz interior de invasões de autopiedade e amargura. A psicologia sombria da maestria da resiliência reside em sua capacidade de desarmar a dor em sua raiz. Ao invés de lutar contra a realidade da perda, o estoico a abraça, atacando os julgamentos que a alimentam. A crença de que a vida deveria ser diferente, de que a dor é insuportável, de que somos vítimas. Ele compreende que o verdadeiro poder não reside em evitar a dor, mas em enfrentá-la com coragem e razão. A maestria da indiferença é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas tempestades da vida com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente imune à manipulação e ao julgamento alheio.
Ele não é um joguete das demandas externas, mas um mestre da sua própria mente. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher onde e como você gasta sua energia mental, de ser o arquiteto da sua própria paz e de viver uma vida que seja um reflexo da sua própria vontade e não dos caprichos do destino. É a arte de ser forte, de ser virtuoso e de ser livre, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar à superficialidade e à constante interrupção. A dicotomia do controle na maestria da resiliência não é uma desculpa para a passividade, mas um convite à ação estratégica. Não significa que devemos ignorar a dor, mas que devemos abordá-la com a mente clara e o coração tranquilo. O estoico se esforça para ser um bom amigo, um bom parceiro, um bom cidadão, mas ele sabe que não pode controlar as demandas externas. Ele faz a sua parte e aceita o resultado com serenidade. Ele se liberta da necessidade de aprovação e da ansiedade da rejeição, pois sua paz interior não depende do comportamento alheio. Ele vive com uma paz que transcende a compreensão, uma paz que vem da certeza de estar no caminho certo, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Essa é a promessa da dicotomia do controle na maestria da resiliência. Uma vida de harmonia, de propósito e de verdadeira liberdade, onde cada perda é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. A aplicação da dicotomia do controle na maestria da resiliência é um exercício constante de autodisciplina e discernimento. Exige que você esteja vigilante em relação aos seus próprios julgamentos e reações, e que se lembre constantemente do que está e do que não está sob seu controle. É um caminho que te leva a uma paz profunda, pois você deixa de se preocupar com o que não pode mudar e foca sua energia no que realmente importa: a sua própria virtude e a sua própria paz interior. É a capacidade de ser um agente de mudança no mundo, sem ser um escravo das suas opiniões. É a arte de ser um líder, não um seguidor, de ser um farol de razão em um mar de distrações. É a promessa de uma vida vivida com propósito, com integridade e com uma paz que transcende a compreensão. Para aprofundar na Premeditatio Malorum como antídoto à vulnerabilidade e ao desespero diante das perdas, devemos entender que essa prática estoica não é um exercício de pessimismo, mas de preparação mental. O luto e a dor muitas vezes nos pegam de surpresa, nos desarmando e nos levando a ceder a impulsos de desespero. A Premeditatio Malorum, ou a premeditação dos males, nos convida a antecipar mentalmente as adversidades, as perdas e as tragédias que inevitavelmente encontraremos. Não para nos lamentarmos, mas para nos prepararmos. Marco Aurélio, em suas meditações, nos lembra que você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Ao visualizar cenários onde enfrentamos a perda de um ente querido, o fim de um relacionamento, a falência de um negócio, ou a doença que assola o corpo, nós nos familiarizamos com a ideia de que essas coisas podem acontecer. Isso não significa que as desejamos, mas que as aceitamos como possibilidades inerentes à condição humana e à natureza do mundo. Quando a perda finalmente ocorre, ela não nos encontra despreparados. A surpresa, que é um catalisador poderoso do desespero, é mitigada. Já havíamos considerado essa possibilidade e já havíamos ensaiado mentalmente nossa resposta racional. A psicologia sombria da Premeditatio Malorum reside em sua capacidade de roubar da perda sua principal arma, o elemento surpresa. Ao invés de sermos vítimas passivas das circunstâncias, nos tornamos agentes ativos de nossa própria resiliência. A maestria da indiferença é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas tempestades da vida com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente imune à manipulação e ao julgamento alheio. Ele não é um joguete das demandas externas, mas um mestre da sua própria mente. Essa é a verdadeira liberdade, a liberdade de escolher onde e como você gasta sua energia mental, de ser o arquiteto da sua própria paz e de viver uma vida que seja um reflexo da sua própria vontade e não dos caprichos do destino. É a arte de ser forte, de ser virtuoso e de ser livre, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar à superficialidade e à constante interrupção.
A premeditatio malorum na maestria da resiliência não é um convite à passividade, mas um convite à preparação. Não significa que devemos ignorar a dor, mas que devemos abordá-la com a mente clara e o coração tranquilo. O estoico se esforça para ser um bom amigo, um bom parceiro, um bom cidadão, mas ele sabe que não pode controlar as demandas externas. Ele faz a sua parte e aceita o resultado com serenidade. Ele se liberta da necessidade de aprovação e da ansiedade da rejeição, pois sua paz interior não depende do comportamento alheio. Ele vive com uma paz que transcende a compreensão, uma paz que vem da certeza de estar no caminho certo, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Essa é a promessa da premeditatio malorum na maestria da resiliência, uma vida de harmonia, de propósito e de verdadeira liberdade, onde cada perda é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. A aplicação da premeditatio malorum é um exercício constante de autodisciplina e discernimento. Exige que você esteja vigilante em relação aos seus próprios julgamentos e reações, e que se lembre constantemente do que está e do que não está sob seu controle. É um caminho que te leva a uma paz profunda, pois você deixa de se preocupar com o que não pode mudar e foca sua energia no que realmente importa: a sua própria virtude e a sua própria paz interior. É a capacidade de ser um agente de mudança no mundo, sem ser um escravo das suas opiniões. É a arte de ser um líder, não um seguidor, de ser um farol de razão em um mar de distrações. É a promessa de uma vida vivida com propósito, com integridade e com uma paz que transcende a compreensão. A atenção plena estoica, prosoche, quando aplicada à resiliência, é a prática central para navegar pelas águas turbulentas do luto e da perda. Não se trata de meditar por horas, mas de manter uma vigilância constante sobre a sua mente, sobre seus pensamentos e sobre a interpretação que você dá aos eventos. Epicteto nos ensina que o principal e mais importante trabalho de um filósofo é examinar as impressões e distingui-las, e não aceitar nada que não seja examinado. Quando uma impressão de dor, tristeza ou desespero surge, o estoico a examina imediatamente, sem se identificar com ela. Ele se pergunta: isso é um fato ou um julgamento? Isso está sob meu controle? Isso me leva ao meu objetivo de viver virtuosamente ou me afasta dele? Ao fazer essas perguntas, ele cria um espaço entre a impressão e a reação, um espaço onde a razão pode operar. Essa atenção plena não é passiva. É uma vigilância ativa sobre a cidadela da mente, protegendo-a de invasões de autopiedade e amargura. É a capacidade de estar presente, de observar seus próprios pensamentos e emoções sem ser arrastado por eles. A psicologia sombria da prosoche reside em sua capacidade de nos tornar mestres de nossa própria mente. Ao invés de sermos arrastados pelos impulsos e pelas emoções, nos tornamos observadores conscientes, capazes de direcionar nossa atenção com precisão cirúrgica. A maestria da indiferença é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas tempestades da vida com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente imune à manipulação e ao julgamento alheio. Ele não é um joguete das demandas externas, mas um mestre da sua própria mente. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher onde e como você gasta sua energia mental, de ser o arquiteto da sua própria paz e de viver uma vida que seja um reflexo da sua própria vontade e não dos caprichos do destino. É a arte de ser forte, de ser virtuoso e de ser livre, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar à superficialidade e à constante interrupção. A prosoche na maestria da resiliência não é uma desculpa para a passividade, mas um convite à ação estratégica. Não significa que devemos ignorar a dor, mas que devemos abordá-la com a mente clara e o coração tranquilo. O estoico se esforça para ser um bom amigo, um bom parceiro, um bom cidadão, mas ele sabe que não pode controlar as demandas externas. Ele faz a sua parte e aceita o resultado com serenidade. Ele se liberta da necessidade de aprovação e da ansiedade da rejeição,
pois sua paz interior não depende do comportamento alheio. Ele vive com uma paz que transcende a compreensão. Uma paz que vem da certeza de estar no caminho certo, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Essa é a promessa da Prosoche na maestria da resiliência. Uma vida de harmonia, de propósito e de verdadeira liberdade, onde cada perda é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. A aplicação da Prosoche é um exercício constante de autodisciplina e discernimento. Exige que você esteja vigilante em relação aos seus próprios julgamentos e reações, e que se lembre constantemente do que está e do que não está sob seu controle. É um caminho que te leva a uma paz profunda, pois você deixa de se preocupar com o que não pode mudar e foca sua energia no que realmente importa: a sua própria virtude e a sua própria paz interior. É a capacidade de ser um agente de mudança no mundo, sem ser um escravo das suas opiniões. É a arte de ser um líder, não um seguidor, de ser um farol de razão em um mar de distrações. É a promessa de uma vida vivida com propósito, com integridade e com uma paz que transcende a compreensão. O estoicismo, em sua essência, é uma filosofia de vida que nos prepara para a realidade da existência, que é intrinsecamente impermanente e cheia de desafios. A resiliência não é uma qualidade inata, mas uma habilidade que se desenvolve através da prática constante e da aplicação dos princípios estoicos. A dicotomia do controle nos lembra que, embora não possamos controlar os eventos externos, podemos controlar nossa atitude e nossa resposta a eles. Diante de uma perda, por exemplo, não podemos controlar o fato de que ela ocorreu, mas podemos controlar como reagimos a ela. Podemos escolher nos entregar ao desespero e à autopiedade, ou podemos escolher aceitar a realidade e buscar o crescimento através da adversidade. Sêneca, em suas cartas, frequentemente aborda a importância de aceitar o que não pode ser mudado e de focar a energia no que está sob nosso controle, nossos julgamentos, nossas escolhas e nossas ações. Ele nos exorta a não nos apegarmos excessivamente a bens materiais ou a pessoas, pois tudo é transitório. Essa perspectiva não é fria ou insensível, mas profundamente libertadora. Ao desapegar-nos do que é externo e efêmero, encontramos uma paz interior que não pode ser abalada pelas vicissitudes da vida. A psicologia sombria da dicotomia do controle, aplicada à resiliência, reside em sua capacidade de nos empoderar. Ao invés de nos sentirmos vítimas das circunstâncias, nos tornamos agentes ativos de nossa própria paz interior. Reconhecemos que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E, ao reconhecer isso, recuperamos o poder de escolher. A maestria da indiferença é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas tempestades da vida com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente imune à manipulação e ao julgamento alheio. Ele não é um joguete das demandas externas, mas um mestre da sua própria mente. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher onde e como você gasta sua energia mental, de ser o arquiteto da sua própria paz, e de viver uma vida que seja um reflexo da sua própria vontade, e não dos caprichos do destino. É a arte de ser forte, de ser virtuoso e de ser livre, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar à superficialidade e à constante interrupção. A dicotomia do controle na maestria da resiliência não é uma desculpa para a passividade, mas um convite à ação estratégica. Não significa que devemos ignorar a dor, mas que devemos abordá-la com a mente clara e o coração tranquilo. O estoico se esforça para ser um bom amigo, um bom parceiro, um bom cidadão, mas ele sabe que não pode controlar as demandas externas. Ele faz a sua parte e aceita o resultado com serenidade. Ele se liberta da necessidade de aprovação e da ansiedade da rejeição, pois sua paz interior não depende do comportamento alheio. Ele vive com uma paz que transcende a compreensão, uma paz que vem da certeza de estar no caminho certo, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Essa é a promessa da dicotomia do controle na maestria da resiliência. Uma vida de harmonia, de propósito e de verdadeira liberdade,
onde cada perda é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. A aplicação da dicotomia do controle na maestria da resiliência é um exercício constante de autodisciplina e discernimento. Exige que você esteja vigilante em relação aos seus próprios julgamentos e reações, e que se lembre constantemente do que está e do que não está sob seu controle. É um caminho que te leva a uma paz profunda, pois você deixa de se preocupar com o que não pode mudar e foca sua energia no que realmente importa: a sua própria virtude e a sua própria paz interior. É a capacidade de ser um agente de mudança no mundo, sem ser um escravo das suas opiniões. É a arte de ser um líder, não um seguidor, de ser um farol de razão em um mar de distrações. É a promessa de uma vida vivida com propósito, com integridade e com uma paz que transcende a compreensão. A premeditatio malorum, quando aplicada à resiliência, se torna uma ferramenta indispensável para enfrentar as perdas e o luto. Não se trata apenas de antecipar que você enfrentará adversidades, mas de visualizar as consequências negativas de não estar preparado para elas. Imagine-se no auge de uma crise, completamente despreparado, entregue ao desespero e à autopiedade. Ao confrontar essas imagens mentais desagradáveis, você cria um incentivo poderoso para se preparar. Da mesma forma, visualize os obstáculos que podem surgir durante o processo de luto: a negação, a raiva, a barganha, a depressão. Ao antecipá-los, você os desarma. Quando eles realmente aparecem, você já está preparado, e sua mente não é pega de surpresa. Marco Aurélio nos lembra que a felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Ao premeditar os males da perda e do luto, você está, na verdade, cultivando pensamentos que promovem a aceitação e o crescimento. A psicologia sombria da premeditatio malorum reside em sua capacidade de nos confrontar com a realidade das nossas escolhas. Ao invés de viver em uma ilusão de que tudo vai dar certo, nos preparamos para a batalha, e é nessa preparação que encontramos a força para vencer. A maestria da indiferença é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas tempestades da vida com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente imune à manipulação e ao julgamento alheio. Ele não é um joguete das demandas externas, mas um mestre da sua própria mente. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher onde e como você gasta sua energia mental, de ser o arquiteto da sua própria paz e de viver uma vida que seja um reflexo da sua própria vontade e não dos caprichos do destino. É a arte de ser forte, de ser virtuoso e de ser livre, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar à superficialidade e à constante interrupção. A premeditatio malorum na maestria da resiliência não é um convite à passividade, mas um convite à preparação. Não significa que devemos ignorar a dor, mas que devemos abordá-la com a mente clara e o coração tranquilo. O estoico se esforça para ser um bom amigo, um bom parceiro, um bom cidadão, mas ele sabe que não pode controlar as demandas externas. Ele faz a sua parte e aceita o resultado com serenidade. Ele se liberta da necessidade de aprovação e da ansiedade da rejeição, pois sua paz interior não depende do comportamento alheio. Ele vive com uma paz que transcende a compreensão, uma paz que vem da certeza de estar no caminho certo, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Essa é a promessa da premeditatio malorum na maestria da resiliência. Uma vida de harmonia, de propósito e de verdadeira liberdade, onde cada perda é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. A aplicação da premeditatio malorum é um exercício constante de autodisciplina e discernimento. Exige que você esteja vigilante em relação aos seus próprios julgamentos e reações, e que se lembre constantemente do que está e do que não está sob seu controle. É um caminho que te leva a uma paz profunda, pois você deixa de se preocupar com o que não pode mudar e foca sua energia no que realmente importa: a sua própria virtude e a sua própria paz interior. É a capacidade de ser um agente de mudança no mundo, sem ser um escravo das suas opiniões. É a arte de ser um líder, não um seguidor,
de ser um farol de razão em um mar de distrações. É a promessa de uma vida vivida com propósito, com integridade e com uma paz que transcende a compreensão. A atenção plena estoica, prosoche, quando aplicada à resiliência, é a prática central para navegar pelas águas turbulentas do luto e da perda. Não se trata de meditar por horas, mas de manter uma vigilância constante sobre a sua mente, sobre seus pensamentos e sobre a interpretação que você dá aos eventos. Epicteto nos ensina que o principal e mais importante trabalho de um filósofo é examinar as impressões e distingui-las, e não aceitar nada que não seja examinado. Quando uma impressão de dor, tristeza ou desespero surge, o estoico a examina imediatamente, sem se identificar com ela. Ele se pergunta: isso é um fato ou um julgamento? Isso está sob meu controle? Isso me leva ao meu objetivo de viver virtuosamente ou me afasta dele? Ao fazer essas perguntas, ele cria um espaço entre a impressão e a reação, um espaço onde a razão pode operar. Essa atenção plena não é passiva. É uma vigilância ativa sobre a cidadela da mente, protegendo-a de invasões de autopiedade e amargura. É a capacidade de estar presente, de observar seus próprios pensamentos e emoções sem ser arrastado por eles. A psicologia sombria da prosoche reside em sua capacidade de nos tornar mestres de nossa própria mente. Ao invés de sermos arrastados pelos impulsos e pelas emoções, nos tornamos observadores conscientes, capazes de direcionar nossa atenção com precisão cirúrgica. A maestria da indiferença é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas tempestades da vida com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente imune à manipulação e ao julgamento alheio. Ele não é um joguete das demandas externas, mas um mestre da sua própria mente. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher onde e como você gasta sua energia mental, de ser o arquiteto da sua própria paz e de viver uma vida que seja um reflexo da sua própria vontade e não dos caprichos do destino. É a arte de ser forte, de ser virtuoso e de ser livre, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar à superficialidade e à constante interrupção. A prosoche na maestria da resiliência não é uma desculpa para a passividade, mas um convite à ação estratégica. Não significa que devemos ignorar a dor, mas que devemos abordá-la com a mente clara e o coração tranquilo. O estoico se esforça para ser um bom amigo, um bom parceiro, um bom cidadão, mas ele sabe que não pode controlar as demandas externas. Ele faz a sua parte e aceita o resultado com serenidade. Ele se liberta da necessidade de aprovação e da ansiedade da rejeição, pois sua paz interior não depende do comportamento alheio. Ele vive com uma paz que transcende a compreensão, uma paz que vem da certeza de estar no caminho certo, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Essa é a promessa da prosoche na maestria da resiliência, uma vida de harmonia, de propósito e de verdadeira liberdade, onde cada perda é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. A aplicação da prosoche é um exercício constante de autodisciplina e discernimento. Exige que você esteja vigilante em relação aos seus próprios julgamentos e reações, e que se lembre constantemente do que está e do que não está sob seu controle. É um caminho que te leva a uma paz profunda, pois você deixa de se preocupar com o que não pode mudar e foca sua energia no que realmente importa: a sua própria virtude e a sua própria paz interior. É a capacidade de ser um agente de mudança no mundo, sem ser um escravo das suas opiniões. É a arte de ser um líder, não um seguidor, de ser um farol de razão em um mar de distrações. É a promessa de uma vida vivida com propósito, com integridade e com uma paz que transcende a compreensão.